Sejam bem-vindos neste domingo especial para todos nós. Vamos ter aqui um evento importante e para esse evento estamos recebendo a ilustre professora Maria Cristina Zainag, que antes de ler o seu currículo eu tenho que agradecer essa gentileza especial que a professora nos faz desde 2006. É palestrante do nosso setor de cultura e eventos, corre o estado de São Paulo nas nossas 232 subseções de forma voluntária. Todos os palestrantes são voluntários do nosso setor cultural, buscando realmente levar o conhecimento. Isso é um ideal que os palestrantes têm, passam o seu conhecimento de forma graciosa, de forma voluntária, para esses colegas do interior que muitas vezes não têm a facilidade do acesso que nós temos aqui na capital. Então fica aqui o registro antecipado do nosso muito obrigado, ela que deixa o seu escritório, os seus afazeres, durante 1, 2 dias, às vezes, para fazer essas viagens e nos ajudando, com certeza, a levar o conhecimento jurídico a todo canto do nosso estado de São Paulo. Doutora Maria Cristina Zainag, muito obrigado pela sua presença, ela que é advogada, mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Mackenzie, doutora em Direito pela PUC São Paulo, professora na Uninove, Unip, e Direito Processual Civil, proferindo suas aulas nos vários cursos de pós-graduação. Palestrante do Departamento de Cultura e Eventos e autora de várias obras e artigos jurídicos. Sejam todos bem-vindos e passo a palavra imediatamente à nossa professora. Essas alterações que eu brincava, mas agora falando para a TV OAB, e eu estava comentando o seguinte: na realidade, quando a gente começa a fazer uma análise da lei agora, que ela já tem número, né, 13.105, que já estamos na vacatio legis, então que começar a vigir a partir de 16 de março de 2016, a gente passa a verificar o seguinte: não houveram tantas alterações assim. Muito se falou, e infelizmente, eu brinquei e falei, eu espero estar equivocada, mas eu sou meio cética quanto ao fato de que essas alterações venham a trazer uma grande alteração, principalmente no que diz respeito à celeridade. Há pouco tempo, um pouco antes da sanção presidencial, eu ouvi o ministro Luiz Fux dizendo que o Código atual, né, de 73, poderia ser considerado inconstitucional a partir do momento que ele estaria ferindo o princípio da razoável duração do processo, que está lá no artigo 5º, que foi inserido pela emenda 45. Artigo 5º, inciso 78, se não me falha a memória. Acontece o seguinte: basicamente, o que a gente tem aqui é uma mudança estrutural, mas não necessariamente uma mudança dos institutos. Aí eu vou pontuar, mas a grande maioria, o que sumiu, fala, olha, mudou, olha, agora não tem mais. Na verdade, não é que não tem, automaticamente se mudou-se muita coisa de lugar, mas se manteve. A grande questão, por exemplo, que era, vamos tirar o agravo. Não tiramos o agravo, pontuamos o agravo para algumas situações. Nas situações em que não é permitido agravo de instrumento, agora, o que nós vamos ter? Nós temos sempre a possibilidade do mandado de segurança, e era assim anteriormente. Algumas coisas que saíram do ordenamento, eu acredito que continuem, como aconteceu, por exemplo, com a ação de missão de posse. A ação de missão de posse ela não existe no ordenamento legislado. Ela existiu no Código de 39 e foi tirada no Código de 73. Só que ela continuou. Todo mundo continua usando, então ela existe. E algumas coisas eu acredito que não vai pegar. Mas eu vou pontuando assim, mas aí assim, sendo certo que é a minha opinião, né? Obviamente que outro dia eu estava brincando, mas ultimamente a gente não tem mais Né? Nós já tivemos uma escola de processo civil, tem um livro com todos os nomes, nós tínhamos realmente
excelentes juristas. Os grandes nomes, eles já estão com muita idade, alguns nem vão atualizar os livros, outros realmente assim, a gente vai agora partir para uma nova, um novo mundo de juristas. Eu acredito que, infelizmente, não com os mesmos conhecimentos daqueles de outrora, né? A gente já vem com uma falta de conhecimento que é meio natural, porque a gente já teve uma formação já diferente, já não é mais aquela coisa, a gente não teve latim, né? Antigamente ele fazia parte, né? Já não é do nosso tempo, creio que nem do seu também não, né? É do meu pai. Veja. Então, são aquelas pessoas que tinham realmente uma cultura diferente da nossa. Hoje, por mais que nós tenhamos, não chega realmente ao que eram os juristas anteriormente. E a gente tem hoje um código que foi feito por gente mais jovem, que, de uma certa maneira, não reflete aquele conhecimento que veio com uma influência de Liebman, que deu pitaco, com o próprio Buzaide, que foi o autor. Então, você tinha um respaldo que foi diferente, os nomes mudaram. Você tem pessoas importantes no universo do processo civil? Tem, mas você também teve deputados, você teve políticos, que podem ter uma formação jurídica, mas não com com esses conhecimentos que se tinha anteriormente. Então, de uma certa maneira, a gente acaba perdendo. É verdade que, assim, eu não sou a única crítica nesse sentido, né? Pelo menos eu posso me fiar no Antônio Carlos da Costa Machado, que era um crítico ferrenho ao Código de Processo, porque talvez a gente, pegando lá Rui Barbosa na Oração dos Moços, a gente, para conseguir essa celeridade, você não precisaria mudar a lei, você precisaria mudar a cabeça de quem utiliza a lei. Então, de uma certa maneira, talvez a gente continue, passados 100 anos, insistindo nos mesmos erros, né? Você muda a lei porque você quer agilidade, e não é assim. E aí o doutor Durso, que está aqui, que é do direito penal, né? Por exemplo, eu particularmente acho que o Código Penal ele mereceria uma alteração, um novo código, muito mais que o processo civil. O Código de Processo Civil é de 73, o Código de Penal é de 46. A sociedade era outra. Algumas alterações que foram feitas, os únicos crimes que eu sabia de cabeça, que era sedução, não existe mais. Quando eu vou brincar e falo, bom, por exemplo, seduzir mulher virgem, né? Mudou. Não teve mais, sumiu. Crime de adultério também sumiu, né? Então, os crimes que eu conhecia, já que eu não sou boa em direito penal, nunca fui, eles sumiram, né? Foram exatamente aqueles que só ficou assim. Às vezes, até o 171 eu esqueço o que é. Eu só sei o matar alguém, que é o 121. O restante, eu não sei mais nenhum. Então, realmente, você tem algumas coisas que foram de mudanças da sociedade, certo? Mas talvez a grande importância que nós tenhamos hoje, nessa alteração que foi feita do Código de Processo, ou nesse novo Código de Processo Civil, o que nos salta aos olhos é a tendência que ele veio para você dar ênfase aos meios alternativos de solução de conflito. Como processualista, eu nunca fui muito lá dos meios alternativos. Ao passar do tempo, eu até fui cedendo. Eu até penso em fazer um pós-doc com esse tema, né, os meios alternativos. Então, basicamente, tanto a conciliação, a mediação, além da arbitragem, que tem lei especial. Mas o Código ficou dando ênfase para esses meios alternativos. Ponto. A importância disso, e aí me vem, por exemplo, quando a gente opta, né, por ajuizar uma ação nos juizados especiais cíveis, a gente sempre se depara com um problema. A primeira audiência de conciliação, aqui no Central, verdade que eu estava na subseção de Ipiranga, e a responsável pelo culto, a doutora Marta, ela estava comentando que, quando ela é conciliadora, ela insiste. Mas aqui é assim, você entra na sala e eles perguntam, tem acordo? Não. Ah, então tá, peraí que eu vou ver qual a data para a audiência. Isso não é tentativa de conciliação. Bom, verdade que o conciliador vai passar a ser um auxiliar da justiça. Então, ele vai haver uma mudança estrutural, e a gente precisa ver como que isso vai se operacionalizar a partir do momento que vai incorrer em custo, etc. Mas ele vai passar a ser um auxiliar da justiça. Então, ele vai ser um funcionário do judiciário. E,
vai ter a necessidade, quer dizer, você pode, na petição inicial, um dos requisitos agora da petição inicial, né, alterando o artigo 282, eu até menciono aqui mais adiante novamente, mas dos requisitos é você declinar na petição inicial se tem ou não interesse na audiência de conciliação, tá, ou mediação. Se houver interesse, o juiz vai designar essa audiência, que deveria ser no prazo de 30 dias. Não nos esqueçamos que prazo para juiz, né? Prazo só existe para nós, advogados, né? Juiz, o prazo é sempre referencial. Então, tudo bem, vamos lá. 30 dias ele vai marcar a audiência. Ok. Aí, se o réu não tiver interesse, ele pode declinar por petição que ele não tem interesse nessa audiência. E aí vem, a audiência é obrigatória. Se eu posso declinar que eu não quero, ela não é obrigatória. Então, a conciliação não vai ser algo que vai ser efetivo e obrigatório, vai ter que ter uma audiência. As partes vão poder. E aí vem. Geralmente, você pode até uma parte querer, mas se a outra não quiser, não vai adiantar nada, né? Geralmente, até às vezes você tenta, mas eu não vejo. Então, isso é um ponto que eu não sei se vai ter uma grande alteração quanto a isso. Mas os meios alternativos à mediação e à conciliação, ela está aparecendo em diversos pontos do Código de Processo. Vejam, a ideia inicial seria fazer mais ou menos como se tentou fazer na Justiça do Trabalho, que era trazer a mediação e a conciliação como um pressuposto, que é o que acontece no Código da Argentina, mas que também não deu certo na Justiça do Trabalho, né? As comissões de conciliação prévia ficou uma coisa assim, quando tem, você tem que passar, mas chega lá, não tem acordo, tá bom, então cumpriu aquele requisito, passa adiante. Então, esse talvez seja o grande problema. Isso é um problema de mentalidade. Nós temos uma cultura de litígio, de brigar, realmente, assim, de confronto. E, para essa cultura de confronto, você tem que mudar hábitos, e mudar esses hábitos é que vai ser difícil. Então, esse é um ponto que eu não sei se a gente vai ter grande resultado com relação à inserção no Código. Mas esperemos que sim, porque realmente talvez seja a única coisa que agilize a demanda. A razoável duração do processo, que passa a ser também um requisito. E vejamos, eu estou com uma amiga que eu comecei a advogar exatamente na época, eu trabalhava numa administradora de imóveis, ela também. E isso já vamos lá 30 anos atrás, né? Então, basicamente, naquela época, o advogado, ele tinha mais de advocacia do que eu tinha de idade, né? Então, eu era recém-formada e ele já tinha mais de 25 anos de formado. E ele achava que, estamos falando de 87, mais ou menos, 87, 86, e ele falava que que a justiça já era morosa em 87 para ele, porque quando ele começou, aí na década de 60, eu não era nem nascida, ele já era mais rápido, porque o judiciário funcionava de sábado, né? Então ele contava e reclamava. Só que, ainda assim, a gente entrava com uma ação de despejo, e em 15 dias eu tinha o réu citado, e ele achava aquilo um absurdo, porque tinha que ser 2, 3. E a gente fica pondo a razoável duração. Hoje, eu fiz uma petição num processo eletrônico aqui no João Mendes, porque a citação, o endereço do réu mudou, eu alterei. Eu alterei em janeiro. Não teve resultado, eu fiz uma petição reiterando a minha petição de janeiro. As duas petições estão no processo. Já em janeiro, eu fiz em março de novo. Nós estamos já em abril, e ainda está ali, está parado. Então, você fala assim, legal, e aí a gente fica e a gente não fica, né? Porque está parado, esperando um despacho que, teoricamente, pelo Código Novo, deverá ser feito em 5 dias. Bom, já passou um pouquinho, mas eu sou insistente, estou lá esperando, daqui a pouco eu faço a terceira, né? Daqui a pouco o juiz indefere minha alteração, extingue o meu processo, mas, basicamente, você vai vendo que o que é razoável duração? É muito relativo, é muito subjetivo, mas ele foi inserido, além de estar no Código de Processo, ele também está... aliás, além de estar na Constituição, ele também está no Código de Processo. Só um parênteses, né? Eu falei sobre esse tema.
fazendo um paralelo com o direito espanhol, num congresso em Barcelona. E aí você vê assim, a razoável duração do processo lá na Espanha, se você não tiver, se o juiz enrolar o processo, ele pode ser responsabilizado civilmente, igualzinho aqui. Idêntico, não faz diferença nenhuma. E aí você vai ter assim punições onde o fisco tem que indenizar o jurisdicionado, né? Mas esse tipo de inserção, a gente tem a responsabilidade do juiz no Código de Processo, só que não rola, né? Mas tudo bem. Bom, a gente também teve, repetindo no Código de Processo, princípios que são constitucionais. Contraditório, a publicidade, e surgiu agora o interesse social do processo, né? Interesse social vira uma coisa meio assim, muito, né? Mas vamos ver, muito sociológica para o meu gosto, mas vamos ver o que vai acontecer. Uma questão que vai depender muito se vai pegar ou não, e eu já ouvi algumas pessoas criticando e dizendo que essa normatização não pega, é o julgamento em ordem cronológica. Por quê? Porque agora o juiz deveria receber os processos e julgar. E sinceramente, até como advogada, eu não vejo se isso vai ser um problema se não pegar. Por quê? Porque, na verdade, você pensa, imagina o seguinte, vai subir todos os processos. Se tiver um processo mais fácil, o juiz não pode dar sentença nesse, mais simples, né? Não mais fácil, mas mais simples, do que um outro que envolva assistentes, intervenção de terceiro e etc. Só que o problema é o seguinte, primeiro, como controlar? Como que eu vou saber qual que é a ordem sequencial do meu? A gente não tem uma transparência, não tem um sistema que aparece assim, aonde você está, né? E eu acho que nem aqui, porque no Tribunal de Justiça de Belo Horizonte, quando você chega, você vê a ordem dos processos cronologicamente num painel, quando tem julgamento. Aqui, eu confesso que faz um tempinho que eu não tenho nenhuma questão de tribunal aqui, mas eu acredito que a gente não tem ainda esses meios eletrônicos. Lá você tem, mas também nada impede que o juiz passe o que está embaixo para o de cima e comece a dar preferência, certo? Então, mas esse é um ponto. Como a gente vai fazer essa fiscalização? E segundo, será que isso não vai atrapalhar mais do que vai solucionar? E terceiro, será que vai pegar? Não sei. Bom, ficou também estabelecido que se o autor de uma ação for sair do país, ele tem que caucionar. Problema, fiscalização. E sair do país, ninguém estipulou. Uma viagenzinha não é, só se ele for mudar. Mas também precisa saber, se ele for mudar do país, ele vai lembrar de falar para o advogado, às vezes a gente perde o cliente, né, ele desaparece, a gente nem sabe onde está. Então, não sei até que ponto a gente vai conseguir efetividade para isso. Algumas questões com relação à competência, que se mantém mais ou menos do mesmo jeito, diz respeito a questões internacionais, né? Então, basicamente, a autoridade brasileira não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e julgamento de ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional arguída pelo réu na contestação. Então, esse é um ponto que, a princípio, a gente não tinha, porque o foro de eleição é relativo. Mas aqui ele está se tornando, nos contratos internacionais, uma competência absoluta, para simplesmente a gente não poder julgar aqui. Vai ter alguma coisa de cooperação internacional, mas foi vetado a grande maioria dessas questões de cooperação. E a cooperação nacional entre comarcas. Mas, de uma certa maneira, isso já está existindo, inclusive essa questão da gente poder, por exemplo, um juiz informar o outro, e isso já foi inserido pelas alterações da execução, de informar o cumprimento da carta precatória por meios eletrônicos, fax, e-mail, etc. Bom, isso nos interessa, né? Honorários. Uma coisa boa. O problema é o seguinte, é bom, mas eu não entendo, a gente continua tendo um teto, né? Então, o tribunal, ao julgar, e eu permito, aqui me peço licença para ler, é o artigo 85, no parágrafo 11. O tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, os disposto nos parágrafos 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos no parágrafo 2º e 3º para a fase de conhecimento. O grande problema é o seguinte, a gente continua com um teto de 20%.
É verdade que eu também nunca vi, em 30 anos, eu não me lembro de ter visto aliás, 30 não, 29, para ser exata, mas nunca vi um juiz dar 20% de verba honorária, né? Geralmente eles são extremamente parcimoniosos. Quando o valor da verba honorária vai ficar grande, né, doutor? Eles dão eles inventam um número, eles fixam um valor e ponto. Então, é difícil eles já darem 10. Né? Eu sempre brincava, mas era uma coisa, eles são extremamente parcimoniosos. Agora, o tribunal vai deixar de ser, ele vai acrescentar mais 5, então vai virar 15. Não sei, geralmente, quando o juiz dava 15, o tribunal reduzia para 10, agora ele vai dar 20. Esperemos que role, né? Mas a legislação está pretendendo. E, de uma certa maneira, tem uma coerência. Na verdade, para mim, o grande retrocesso do novo Código de Processo é, basicamente, ele não ter mudado os efeitos da apelação. Por quê? Se nós pegarmos todas as normatizações de 90 para cá, lei de locação, mandado de segurança, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, todas elas tratam na parte recursal, quando fala da apelação, o efeito é meramente devolutivo. Por quê? Porque, se não suspende os efeitos da sentença, automaticamente eu tiro muito do interesse do recurso protelatório. Se eu não acho que eu vou ganhar, para que eu vou recorrer? Vai ter execução provisória de imediato, mesmo que tenha caução. Acontece. É muito comum em locação. E foi realmente o que estabilizou o mercado na década de 90, quando a locação estava assim, gritante, né, por planos econômicos e etc. Então, em virtude disso, a gente vê que esse é o ponto que deveria ter ocorrido. É verdade que eu questionei o deputado Paulo Teixeira numa palestra que ele veio dar na Uninove, e ele falou que o lobby do Congresso não aceitou o efeito meramente devolutivo, do devolutivo ser apenas ser a regra, e o suspensivo a exceção. Então, tudo bem, a gente precisa criar outros meios. Talvez este financeiro faça com que o apelante tenha um pouco assim receio, fala, bom, mas olha, vai ter uma pena maior. Então, pecuniariamente, aquele que pensar só em protelar vai ter uma pena financeira. Vai depender efetivamente do tribunal começar a ter essa condenação, para garantir realmente que a gente vá ter uma melhora, talvez, nessa questão referente aos honorários. Porque é óbvio que para a gente porque é um trabalho maior. E, de repente, é um trabalho maior, mas que você fica pelo mesmo que você já tinha. Então, não é tão justo assim. E, da mesma maneira, isso vai acontecer com os embargos, né, que já está, na verdade, sendo efetivado hoje em dia. Não estava por isso que a minha questão, que muitas coisas a jurisprudência já tinha decidido que era cabível. Uma questão interessante aqui é o parágrafo 14º, que ele diz o seguinte, que é realidade, mas que não estava expresso, que honorários advocatícios têm natureza alimentar. Então, obviamente, que os nossos honorários, ainda que não seja como salário, etc., se um advogado tiver com alguma questão de execução, então ele também vai ter direito de não ter os honorários advocatícios sendo penhorados. Por quê? Porque a natureza é alimentar e nenhum crédito alimentar é penhorado. E outra questão, mas que também já tinha aplicabilidade, que os honorários serão devidos mesmo quando a gente atua em causa própria, né? Porque, na verdade, mesmo assim, eu brinco, mas quem foi meu aluno, eu sou minha melhor cliente. Então, afinal de contas, né, como que eu vou ficar sem honorários? Eu me custo caro, tenho que ficar o tempo inteiro patrocinando a ação. Então, principalmente em relação de consumo. Um dia a gente ainda vai ter uma relação de consumo como a americana. Enquanto a gente não tiver, a gente entra no judiciário para as empresas tomarem vergonha na cara, né? Bom, outra questão, a justiça gratuita, que estava prevista, quer dizer, que ainda está prevista em lei ordinária, passa também a estar prevista no Código de Processo. O pedido é feito normalmente. Uma questão interessante que é o seguinte, o artigo 101
e eu peço licença para ler, ele diz que contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher o pedido de sua revogação, caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, quando caberá apelação. Então, lógico, ficou mantido aqui a possibilidade do agravo, que era uma das hipóteses que a gente agravava mesmo, se você pede justiça gratuita e o juiz não dá. Ou se ele deu, a parte pode simplesmente pedir para ele reverter. Se ele reverter, cabe agravo também. Então, de qualquer maneira, é possível essa reversão através do agravo, certo? Então, basicamente, você vai fazer o pedido na petição e na réplica ou nas contrarrazões, também faz aquele que a parte contrária pode simplesmente pedir para o juiz rever aquilo simplesmente, sem ter que criar um incidente. Quanto às intervenções de terceiro, aqui cabe exatamente o que eu disse, que as coisas mudam, né? Então, por exemplo, intervenções de terceiro, mudou, não é mais intervenção de terceiro, a nomeação, a autoria e a oposição, tá? E nas intervenções de terceiro, primeiro, assistência era intervenção de terceiro no Código de 39, deixou de ser intervenção de terceiro no Código de 73, e agora a gente voltou para ser intervenção de terceiro, tá? Além disso, a intervenção de terceiro foi mantida a denunciação à lide e o chamamento ao processo. Até aí tudo bem. Foi incluída o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como uma intervenção de terceiro, mas através de um incidente. E a amicus curiae, que é possível nas hipóteses recursal, que já estava sendo prevista jurisprudencialmente, agora passa a ser legal. E a exclusão da nomeação autoria. Só que, assim, a nomeação da autoria deixa de ser uma intervenção de terceiros, porque, na verdade, nunca foi. Né? Porque, quando você imagina a intervenção de terceiro, é um terceiro entrando na demanda. No caso da nomeação autoria, não é um terceiro que entra na demanda, é uma troca. Né? O polo passivo sai o nomeante e entra o nomeado. Você faz uma troca ali. Né? Então, o que acontece? Em virtude disso, ela deixa de ser, mas ela passa a ser um incidente. Então, quando citado o réu, ele poderá, no prazo da contestação, nomear a autoria o verdadeiro réu. Ele tem essa obrigação. Se ele não nomear, ele vai ser responsabilizado, inclusive, pelas custas do processo. Então, não é uma faculdade, é uma obrigação. Só que ela saiu da parte das intervenções de terceiro e foi lá para a parte dos incidentes, né, que mudaram um pouquinho. Por exemplo, reconvenção agora, ela passa a ser um incidente. Na verdade, ela vem com a cara mais de pedido contraposto, mais de assistência. Então, você mudou o seu lugar. Então, você fala assim, excluiu-se a nomeação da autoria. Excluiu-se a nomeação da autoria, não é mais intervenção terceira, mas ela vai aparecer lá depois. Basta a gente, né, quando começa a ler mais detalhadamente, você fala que ela só mudou de lado. E a oposição, que saiu da intervenção de terceiro, né, e passou a ser um procedimento especial. Então, ela foi feita também uma substituição. Ela sai das intervenções e entra lá, ela está no artigo 682 do Código Novo. Bom, foi dado, de uma certa maneira, ainda que os juízes eles tenham uma reclamação enorme com relação à motivação da decisão, mas foi dado para eles, de uma certa maneira, um maior poder. Então, eles têm possibilidades de medidas coercitivas, mais ou menos como já tinha no 471, né, do Código, então, de estipular multa para cumprimento, independente do pedido da parte. Então, eu cito aqui a dilação de prazo, que eu acho uma coisa muito delicada, que em algumas comarcas, por exemplo, de difícil acesso, e aí a gente fica imaginando o que ele entende por difícil acesso. Né? São Paulo, capital, quer dizer, São Paulo, estado, né, de São Paulo, capital, a gente não tem isso. Interior, mas nunca tem uma comarca que seja tão de difícil acesso, por exemplo, que justifique o juiz postergar prazo, mas fica muito relativo. Né? Então, eu não sei se isso é uma coisa boa, mas ele pode dilatar prazos e alterar a ordem de produção de provas, conforme a necessidade.
Aí isso é determinar o suprimento de pressupostos processuais e saneamento de outros vícios. Basicamente, eu fico tem umas coisas que assim, eu acho que não era do juiz, né? Tinha que ser da parte. De repente você fica, tem horas que você vai advogar, você está advogando contra o juiz, porque ele fica mandando você fazer. Ele já era assim. Imagina agora podendo fazer isso, né? Mas então, bom, aí uma coisa que eu, de uma certa maneira, acho mais adequado é a questão do perito agora. Vai acontecer mais ou menos como aconteceu com relação às alienações por particular, que está prevista ali nas execuções. Então, na execução hoje, nas formas de alienação, você tem a possibilidade da adjudicação, né? Se você não quiser adjudicar, você pode alienar por particular. Então, você contrata, na verdade, você tem corretores, né, quando for bem imóvel, que vêm e que estão registrados lá e que podem trabalhar aquele imóvel para venda para particular. Então, existe um cadastro. Agora, a gente vai ter uma formação, é o parágrafo 2º, quando fala do perito, que eu achei interessante, porque ele diz, para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores e em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselho de classe, ao Ministério Público, à Defensoria, à Ordem dos Advogados do Brasil, para indicação de profissionais ou órgãos técnicos interessados. Então, veja, a coisa vai ser mais clara. Porque eu, durante muitos anos, e tá a D que está aí, que não me deixa mentir sozinha, e ela sabe disso, que eu sempre acreditei que juiz era uma pessoa extremamente íntegra e que a gente não precisava se preocupar. Quando alguém falava assim, não, mas o juiz, imagina ele se vendo, imagina, um juiz não vai fazer isso. Não era uma coisa, mas é porque eu acredito realmente na índole honesta das pessoas. Hoje em dia, infelizmente, eu me recuso a acreditar que não seja assim. Mas eu acho que isso torna a coisa mais clara, para evitar, infelizmente, numa época que as pessoas já não têm mais aquela coisa, né, do fio do bigode, que deixou de existir, o apalavreado, a palavra vale mais do que o escrito. Então, isso é uma coisa que vai para evitar, por exemplo, que você fique tendo peritos no 50-50 com o juiz, de repente, ou alguma coisa do gênero. Assim fica uma coisa clara. São aquelas pessoas, não é do juiz, do juiz, vai ser do juízo, né? Então, você tem lá as pessoas que vão... Então, eu acho que vão se cadastrar e aquelas pessoas vão trabalhar como todo mundo. Trabalha, ganha, sem que haja um privilégio. Não sei se, de repente, eu também fiquei muito... Quer dizer, eu saí do mundo da Cinderela para um mundo também muito exagerado, né? Muito assim, bope, mas, de repente, eu acho que, assim, pelo menos fica mais claro. Você faz a coisa de uma maneira clara para evitar problemas. Então, vai lá, o perito é aqueles que estão ali relacionados e ponto. Bom, interessante, o artigo 213, agora, as práticas, né, e o prazo processual, que antes acabava às 7 horas da noite, nos processos eletrônicos, eles vão até as 24 horas, né? Você pode protocolar a petição. O grande problema é a lei de Murphy, né? Porque, assim, às 11 horas, quando você chega para protocolar, 11h30, dá um problema, na hora que você está mandando o documento, ele tem kbytes mais... Isso é uma coisa que não vai... Né, que tinha que resolver, porque ele é mais pesado do que aceita. Aí você fala, mas eu escaneei, não sei porquê, mas tirando esse detalhe do perigo de deixar para... Se for uma mera petição, fica mais fácil. Bom, a contagem de prazo. Isso é uma grande alteração. Na verdade, veio facilitar para nós advogados. Algumas pessoas são contra, dizem que deveria aumentar. Na verdade, a diferença vai ser mínima, mas prazos são contados em dias úteis. Evita aquele famigerado prazo de quinta-feira, né? Que você contava sexta e aí vinha o sábado e o domingo e já acabava o seu prazo, né? Agora, pelo menos, você pula sábado, na verdade, você pula o sábado e o domingo, pula os feriados. Ou então aquele prazo de carnaval. Teve uma época, eu acho que era de propósito, que os juízes aqui do João Mendes, ele pegava assim, quinta-feira, antes do carnaval, e saíam todas as publicações de prazo de 5 dias. Só para você começar a contar ali, tem que, na quarta-feira de cinzas, era aquela fila monstruosa, que você ficava 2 horas. Uma vez eu vim quebrar um galho para meu irmão, para protocolar aqui no Tribunal de Justiça, eu falava assim, mas por que eu sou uma idiota?
Eu vim aqui protocolar um negócio, eu fiquei quase 2 horas de pé aqui no átrio do TJ para protocolar. Não lembro se era uma... Eu lembro que era alguma coisa, mas tinha que ficar aqui, e ele não... Na verdade, ele é trabalhista, não lembro nem o que era que... Eu falei, eu vou. Aí vim e fiquei, né? Então, esse é o grande problema. Agora, pelo menos, a gente não vai ter mais de ter que ficar. E outra coisa, nós ganhamos férias, né? Agora, essa é uma grande inovação. Claro que, nesse período de recesso, recesso, não se sairá, nem será marcada audiência, nem sairá publicações, mas fica mencionado que os juízes, né, e os funcionários do judiciário continuarão trabalhando. Vai de 20/12 a 20 de janeiro, é um mês certinho, né? Para realmente você poder respirar, porque advogado até então não tinha férias, né? Eu cansei de viajar e ter que ficar controlando o processo. Na fase da internet fica tudo mais fácil, né? Você vai acompanhando pela internet, vai mandando se precisar, você faz petição, mas nunca você pode se desligar e falar, não, estou viajando, não vou olhar nada. Então, uma coisa interessante, a questão do prazo em dobro para os litisconsortes, existe uma exceção. Se houver 2 litisconsortes e o processo for eletrônico, esse prazo não será em dobro. Isso é uma coisa que vai pegar para muito advogado, é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento e passar. Por quê? Porque, claro, que vai ter muita gente que vai acabar perdendo o prazo, porque a gente está educado, litisconsorte, prazo em dobro, ponto. Ok, foi mantido o prazo em dobro para o litisconsórcio nos processos escritos. Se o processo for virtual e veja, realmente fizeram e aqui veio uma coisa, né? Fizeram para confusionar. Porque se forem 2 litisconsortes, aí eu entendo que se forem 3 é em dobro, mas se forem 2, não será em dobro se o processo for eletrônico. Então, a gente precisa, a partir daqui, começar a tomar cuidado. Certo? Aqueles processos que já estão em andamento, são escritos, eles não vão ter esse processo em dobro. Mas os que são eletrônicos, eles vão alterar. Então, no meio do processo, você tem lá um processo eletrônico e principalmente aqueles processos que forem, porque a gente não pode esquecer que a norma processual ela tem aplicabilidade para todos os processos em curso. Então, a partir do momento, dia 16, passa a vigorar o código e passa a ter todas essas aplicações. Então, você tem lá um processo que tem litisconsórcio, a partir daquele momento, o prazo deixa de ser em dobro e passa a ser simples se o processo for eletrônico. Bom, citação. Vai ser feito, o artigo 246, parágrafo 1º, manda fazer um cadastro de empresas para recebimento de citações e intimações, exceto se for microempresa ou empresa de pequeno porte. Certo? Vamos ver as empresas fazendo esse cadastro, né? E outra questão, e essa eu acho interessante. Há muito tempo atrás, e como a minha amiga faz parte, né? Muita coisa era um cliente em comum, eu entrei com uma ação de uso capião. Né? Inclusive amigo dela, e a gente estava lá na ação de uso capião, um dia ele me liga e fala assim, olha, o fulano, o vizinho da minha tia, está furioso porque ele é réu na ação de uso capião. Você promoveu a ação contra ele, ele não é parte. Aí passa o telefone, porque o cara estava furioso, que ele ia contestar, porque ele não quer condenação contra ele. Falei, ai, meu Deus do céu. Aí eu tive isso porque ele era advogado, tá? Só que ele era advogado do Banco Itaú, mas ele estava habituado com documentação de financiamento, e não com ação, efetivamente, né? E na ação de uso capião, você tem que citar os confinantes, está no Código de Processo, é efetiva, citação, eles são partes, inclusive porque eles podem contestar, para evitar que você esteja ali roubando um pedaço, etc. A única coisa que eu achava estranho é ter que citar confinante quando é apartamento, porque no imóvel, tudo bem, você pode pôr seu muro para lá, para cá, mas apartamento não dá para eu mudar minha parede para roubar um pedaço do vizinho. E aí agora resolveram que nas ações de uso capião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação será dispensada. Então, depende do que vai ser objeto da ação de uso capião. Se for um imóvel, né, uma casa, um terreno, você tem que citar os confinantes. Mas se for
edifício? Não, porque realmente não tinha lógica você citar. Porque o seu confinante é o de cima, o de baixo, o dos lados, né? O que você vai fazer? Furar seu teto, chegar no vizinho? Então não tinha muito, né? Aí eles resolveram, esse é uma coisa realmente bem interessante. Outro ponto importante é o artigo 248, quando fala da citação por carta. Na citação por carta, nós temos agora uma situação seguinte. Nos condomínios, e eu peço Vênia para ler, parágrafo 4º, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Veja, o coitadinho do porteiro, eu morro de dó, porque ele vai chegar, você vai chegar para ele, né, vai lá, chega o carteiro, entrega a carta, fala, o senhor tem que assinar. Fala, mas eu não posso. Né? Aí ele fala, não, então o senhor vai ter que declarar por escrito que a pessoa não está. E vai ser responsabilizado civilmente ou criminalmente, inclusive. Você imagina o coitado? É muita sacanagem com o coitado porteiro. Né? Mas não pensaram nisso, resolveram assim, basicamente o que a gente brincava antigamente, falava assim, citação por hora, né, oficial de justiça, tinha aqueles que citavam na boca do cachorro, né? Pegava o cachorrinho que estava lá e deixava a citação e dava o cara por citado. É quase mais ou menos a mesma coisa. E a citação por hora certa, aí mudando, que está lá no artigo 252 agora, o oficial de justiça não vai mais por 3 vezes, mas por 2 vezes, tentar encontrar o réu. Não encontrando nas 2 vezes, ele pode levantar a hora certa. E uma coisa interessante, no artigo 258, doutor Humberto foi, mas é muito comum, por exemplo, o direito penal, eles gostam de fazer isso, né, por causa da prescrição deles, que é diferente da nossa, porque eles têm prescrição do processo, né, a intercorrente é mais comum, aí você pedir citação por edital. Aí você manda citar alguém por edital dolosamente. Se você pedir para citar dolosamente alguém por edital, multa de 5 vezes o salário mínimo. R$ 3.500, mais ou menos, dá um pouco mais, né? Mas em torno disso. Então, de repente, você tem lá uma punição. Outra coisa é com relação à medida cautelar. Falaram, acabou a cautelar. Na verdade, a cautelar mudou de nome, virou-se tutela provisória. E a tutela provisória pode ser de urgência ou de evidência, tá? Tutela de urgência, ela pode ser preparatória ou incidental, como é a cautelar. E, basicamente, a tutela de urgência mistura um pouco da antecipação de tutela e do processo cautelar como a gente já tem. Só que a gente não vai ter mais aquelas cautelar nominada, arresto, sequestro, cautelar inominada, não. É tudo tutela de urgência, certo? E nós temos tutela de evidência, que é aquelas quando você tem abuso de direito claro. Na verdade, a gente já tinha isso no Código de Processo das ações munitórias, que foram mantidas. Então, de uma certa maneira, a gente não mudou quanto a isso. Agora, nós temos uma situação que é assim, você pede uma tutela de urgência, o juiz concede. Se você não recorrer, aquela decisão é o que eles chamam de foi o que eu coloquei aqui, estabilização na hipótese de não haver recurso. Ela fica estabilizada, então ela fica valendo. Você tem que recorrer, e se você deixar estabilizar, somente com uma ação é que você vai quebrar aquela estabilidade daquilo que era provisório. Então, essa talvez seja a grande alteração que a gente tenha com relação às tutelas cautelares, né, que agora não existe mais, virou tutela provisória de urgência e evidência. Bom, uma coisa importante, a mania que a gente tem, e assim, tudo bem, e aí vem uma crítica realmente a advogado, porque às vezes a gente também é culpado por muita coisa, né? Você pega, esses dias eu estava vendo uma ação, alguém me mostrou, ação de indenização por negativação indevida. Tudo bem, mas pela negativação indevida, o dito cujo pediu 4 milhões e uns quebradinhos. Os quebradinhos era a melhor parte. O problema é o seguinte, quando que uma ação de indenização por dano moral pode ser 4 milhões, mas acho que nem nos Estados Unidos a gente consegue uma condenação dessa. O problema é o seguinte,
E aí vem a questão. 4 milhões, valor da causa 4 milhões, ok. Só que o valor as custas, nesse caso, o advogado pediu justiça gratuita. Claro que o juiz não deu. E aí você dá um tiro no pé, né? Por quê? Porque você vai recolher 1% de 4 milhões, que eu sou péssima em número, mas 4 milhões vai dar 400 mil? Não, 40 mil. 40 mil, pois é, 40 mil de custas. Então, e agora ficou estabelecido. Artigo 292 fala do valor da causa. O inciso 5º, que não tinha referência, por isso que eu destaco aqui, que o valor da causa nas indenizações por dano moral será o valor pretendido. Então, vai fazer com que o advogado baixe um pouco a bola e não fique achando que, vamos pedir 1 milhão. É legal, você vai pedir 1 milhão, vai recolher custas, porque o valor da causa vai ter que ser 1 milhão e automaticamente suas custas serão de 10 mil reais. Então, se você não quer pedir, ótimo, põe para o juiz arbitrar, vai ser ele que vai arbitrar mesmo, para que a gente perder tempo. Dano moral, em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência. Pronto. E aí você põe valores, custas, só para efeito. Ele que arbitra. Não adianta a gente pedir 1 milhão, ele vai dar 1.000 se ele achar que é 1.000, e ele vai dar 10 se ele achar que é 10, já põe logo para ele arbitrar, que fica muito melhor, né? No valor a ser arbitrado por Vossa Excelência. Pronto, resolvemos o problema e não vamos pagar umas custas. Porque imagina, você paga 10 mil de custas e depois você ganha a causa. Aí você chega para o seu cliente e fala, ganhamos 5 mil. Ele ficou no prejuízo de 5, né? Então, a coisa realmente do dano moral, mas isso eu acho que vem também um pouquinho para, né, moralizar um pouco, porque ficou assim, vamos que vamos, e vamos pedindo. Bom, o artigo 318, e aí vem assim, se a gente lembrar hoje, o código ele fala o seguinte, que nós temos procedimentos comuns e procedimentos especiais, né, que é o rito. Só que o procedimento comum, ele se subdivide em ordinário e sumário. E o procedimento especial mistura todos eles, inclusive algumas incidências de cautelar, etc. A gente não vai ter mais procedimento ordinário e sumário, vai ser procedimento comum e procedimento especial, ponto. Certo? Então, na verdade, daí a dedução de que sumiu o rito sumário. Sumiu o rito sumário porque a gente só vai ter o comum. E o comum segue a ordem do ordinário. Um ponto interessante, porque eu já tive que emendar, né? A gente vai passando, vai ficando assim. Com o passar dos anos, você fica preguiçosa. Então, uma vez eu fiz uma petição e coloquei assim. Fulano de tal, já qualificado na procuração. Porque estava qualificado na procuração, eu achava um contrassenso. Eu sou da época da máquina de escrever. Você fica digitando, datilografando os nomes de nome, prenome, estado civil. Tudo bem, pus o nome, estado civil, endereço, está tudo lá na procuração. Aí o juiz mandou emendar. Falei, mas o que tem de errado? Porque eu não estava cumprindo o 282, qualificando a parte na petição inicial. Então, tá bom. Agora, a gente tem, né, primeiro, no 319, que fala da petição inicial, o inciso 2, ele fala os nomes, prenomes, estado civil. Aí vem uma inovação, a existência de união estável. Porque a gente, hoje, muito omite, né? Aliás, é muito comum, assim, algumas pessoas são divorciadas, vivem em união estável, mas põe lá, divorciado, né? E não é. Então, tem que declarar a existência de união estável na petição inicial. E, além, né, o número de inscrição, o CPF, etc. Endereço eletrônico, né? Porque hoje endereço eletrônico só serve para a gente receber vírus, né? Aquelas intimações da Polícia, Ministério Público Federal, e vem o emblema do Tribunal de Justiça do Estado, né? Eles precisam começar a aprender um pouquinho, né? Mas eles não pegam direito. E outro requisito, aí foi o que eu já falei, a opção pela realização de conciliação ou mediação, isso na petição inicial. Agora, uma coisa importante, e aí o motivo pelo qual eu brinquei que eu ficava preguiçosa e nem punha qualificar, que hoje o juiz não pode mais, caso não disponha de informações, então vem, né, são 3 parágrafos, na verdade, que se relacionam exatamente ao inciso 2. O juiz não deve indeferir a petição inicial se a qualificação não estiver adequada, mas não trouxer prejuízo, se der para individualizar a pessoa. Então, agora é o meu caso, né, da minha mania, que depois eu perdi, hoje no recorte e cola ficou muito mais fácil. Mas de colocar assim, já qualificado, porque já estava mesmo na procuração, eu não ficar com preguiça de qualificar de novo. Mas ele não poderia mais mandar emendar nem indeferir a petição inicial por causa disso. Então, isso ficou estabelecido.
Parágrafo 1º. Caso não disponha de informações previstas no inciso 2, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligência necessária à sua obtenção. Essa, para mim, é a melhor. Se eu não sei os dados do réu, eu peço para o juiz. Hoje, se você tiver uma ação de acidente do automóvel, o cara fugiu, você tem lá, por acaso, um nome, aí você manda o juiz oficiar ao Detran e ele diz que não é obrigação dele. Agora vai ser, porque ele que tem que oficiar. Então, a gente não tem que ficar tentando buscar. Porque às vezes é mais fácil ele com ofício do que a gente. Se você não tiver conhecer alguém, um despachante, mas necessariamente não é uma coisa fácil. E depois, parágrafo 2º, a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu. Se está individualizado a pessoa, para que eu preciso ficar colocando nome, bababá, né? Já estava lá na procuração, era só virar uma paginazinha. Então, ele não poderia indeferir. E a petição inicial não será indeferida pelo não atendimento do disposto deste artigo, se a obtenção de tais informações torna impossível excessivamente oneroso o acesso à justiça. Então, basicamente, ele repete um pouco, mas ele vem... Porque quando o juiz começa a querer que a gente detalhe o que você não sabe, né, que nem reintegração de posse. Lá sei eu, geralmente você tem um codinome, cabecinha, bracinho, lá sei eu quem é o nome do cara, você põe lá, codinome e tal. E ele que tire quem tiver lá, né? E os demais que eu não sei quem são. Mas, necessariamente, você não tem. Você tem codinome, olhe lá. Né, alcunha de fulano, mas eu não sei qual que é o nome dele. E às vezes a pessoa põe, tinha uma época que você tinha assim, um hábito de pôr, por exemplo, João de Deus. Porque todo mundo é João, todo nome era muito comum, né? João e Maria. Daí eu nunca gostei que me chamem de Maria, porque eu sou da época que Maria era aquela coisa assim, qualquer um, né? Dona Maria, você não sabe o nome, Dona Maria. Bom, você pôr João ou Maria, e aí você punha de Deus, porque todo mundo é filho de Deus, uma coisa assim. Você fala, e você não sabe quem está lá. Então é melhor você usar alcunha, né? Que de repente, mas que individualiza, porque senão você tira o acesso à justiça. Bom, foi mantida a improcedência liminar, e aqui cabe, né? A OAB entrou com uma DIN contra o artigo 285-A. Por incrível que pareça, já vamos 5 anos, eu nunca vi um processo ser engavetado tão na cara de pau, né? Porque nós não tivemos resposta, ficou mudando, aí o ministro se aposentou, passou para outro, redistribuiu, enrolaram, e agora mudou o código e ela perdeu o objeto. Agora eles vão simplesmente, eles vão julgar, dizer que deixam de julgar porque a ação perdeu o objeto, né? Provavelmente, assim, vai ter uma decisão em abril, né, de 2016, a gente deve ter um resultado dessa DIN. E foi mantida. Agora foi mantida, mas desde que a sentença esteja em concordância com súmula do STJ e do STF. A princípio, eles excluíram as decisões de juízo. Você pode, um ponto importante que foi, porque antigamente a gente tinha lá no artigo 296, o juiz, o réu poderá contestar, reconvir e excepcionar. Mas para eu reconvir, eu tinha que contestar. Então, contestar sempre, né? E reconvir ou excepcionar ou impugnar, conforme o caso. Agora, eu posso reconvir sem apresentar contestação. Verdade que vai ficar meio esquisito, né? Porque se eu não contesto, é verdadeiro. Mas como eu estou reconvindo dentro do próprio processo, a própria reconvenção vai funcionar como uma contestação. Depois... A questão basicamente, passa a ser admitida de maneira clara a utilização de forma da prova emprestada, sendo que, mesmo na prova emprestada, o juiz vai ter que valorar conforme aquilo que ele entender adequado e desde que observado o contraditório. Então, às vezes é comum, por exemplo, em ações de indenização que tenha... ação penal também, você utilizar para um ou para outro a prova emprestada. Então, fica muito clara a possibilidade. Como eu disse, a gente acabou com as cautelares que são nominadas, mas a produção antecipada de prova ela foi mantida, só que ela foi mantida dentro das provas, então ela não é mais uma cautelar, ela é um incidente dentro do processo, quando você vê a necessidade
da oitiva, da antecipação, ou se você tem essa necessidade da produção da prova, ela pode até ser eventualmente preparatória, mas com a correlação com o processo principal já. Um ponto que é importante, que o depoimento, basicamente, o artigo 385, ele fala do depoimento pessoal, fala em depoimento pessoal para que a parte seja interrogada. E, de uma certa maneira, você hoje vai ter que protestar, e o juiz não vai, a princípio, não vai requerer de ofício o depoimento pessoal. Bom, depois a gente tem a possibilidade da oitiva por videoconferência. Ficou expressa no parágrafo 1º que, na hipótese da testemunha, parágrafo 1º do 453, que se a testemunha não tiver na comarca, nada impede que ela seja, que se colha o depoimento por videoconferência. Aí veio um ponto, artigo 489, ele é exatamente aquele que diz dos elementos da sentença. Só que no Código atual, a gente se limita ao relatório, ao fundamento e ao dispositivo. No Código novo, a gente passa a especificar o que é a motivação. Aqui foi onde os senhores talvez tenham ouvido que os juízes, a Matra, a Associação de Magistrados do Brasil, e uma outra que eu não me lembro, acho que não foi a Pamagis, mas foi uma outra, que pediram veto para presidente, e não houve o veto dessa especificação, porque eles entenderam que tirou a criatividade. Mas, basicamente, é o seguinte, todas as decisões, e, obviamente, aliás, está no artigo 93, inciso 9, que toda decisão tem que ser motivada, sob pena de nulidade. Isso é princípio da motivação, está lá. A única coisa que o Código de Processo fez foi explicitar o que é essa motivação. Então, vamos verificar exatamente o que você entende por motivar. Então, é nesse sentido que ele tem que empregar conceitos, ele tem que fazer a correlação entre uma decisão que ele está usando como paradigma e outra, e o caso em questão, de todos os pontos que vierem a ser pedidos na ação. Então, basicamente, eles se rebelaram, né, e não queriam. Por quê? Porque isso vai fazer com que a sentença seja mais clara. Até para evitar e até para facilitar, até para evitar equívocos e para facilitar a própria interposição de recurso, porque se você não sabe por que ele chegou àquela conclusão, fica difícil a gente recorrer. Então, basicamente, esse artigo teve uma celeuma sobre ele e, no final, acabou não tendo veto. Então, o juiz vai ter que motivar de acordo com o artigo, e ele vem especificando o que cada uma, né, o que se entende exatamente por essa questão da motivação. O artigo 503, e eu faço aqui só uma observação, que ele fala da coisa julgada. Porque hoje, a coisa julgada, ela na verdade, ela incide apenas sobre o que é o direito material pretendido. Questões incidentes no processo, elas não faziam coisa julgada, vão passar a fazer. Então, basicamente, quando você... nada impedia, por exemplo, que você entrasse com uma nova demanda com base em questões que fossem incidentais ao processo. E agora não. Também sobre as questões incidentais e prejudiciais, vai haver a coisa julgada, a incidência da coisa julgada. Bom, nos procedimentos especiais, eu fiz aqui, foi excluída a ação de depósito, a ação de dar contas, só vai ter ação de prestação de contas, né, porque a de prestação de contas podia ser a parte requerer que o outro preste, ou aquele que deveria prestar as contas, dar as contas. Não vai existir mais dar as contas. Venda crédito com reserva de domínio, execução de testamento, organização de fundação. Foram excluídas. Foi incluído uma ação de procedimento especial, regularização de avaria grossa, e a ação de oposição que eu já falei. Bom, ponto importante, no processo de execução, a gente quase não teve alteração. As alterações foram para resolver aquilo que havia lacuna no que havia sido colocado pela 11.232 e 11.382. Basicamente, com relação a cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença, na 11.232, dizia o seguinte: você cita, primeiro, você não cita nada, você intima a parte para pagar em 10 dias. Quer dizer, dizia que a parte tinha que pagar em
que ela deveria pagar em 15 dias. O problema é o seguinte, não dizia da onde, é o famoso 475J. 475J. Aí o que acontecia? Bom, mas tem que intimar? Não, não tem que intimar. E aí veio uma época, o tribunal entendeu que o advogado tinha que entender que transitou em julgado, ele já tinha que contar os 15 dias e depositar, se ele não depositasse, tinha incidência de 10%. Aí vinha alguns que diziam que não, era da data em que ele for intimado, uns do trânsito em julgado, outros que ele for intimado, que o processo desceu. Bom, tinha 3 teorias. Basicamente, a que era mais prudente, intimou o advogado para pagar em 15 dias. Primeiro que nós continuamos sendo intimados, né? A dívida não é nossa, mas a gente quer intimada a pagar. Então, ser intimada a pagar em 15 dias. A questão toda é a seguinte, para que a parte impugnasse, ela tinha que primeiro garantir juízo, né? Porque falava da impugnação depois da penhora. E agora não, ela pode impugnar sem que haja penhora. Isso mudou. E também especificou-se que eu tenho que intimar para pagar em 15 dias. Certo? E uma coisa que ficou diferente, isso tanto no processo de execução como no cumprimento de sentença, é que o próprio réu pode pagar voluntariamente. Ele apresenta um descritivo da dívida e deposita o valor que ele está ali no memorial dele descritivo. Então, faz aquela continha, tanto, e antes de você vir a ser cobrado, você já paga e pronto. Tem aqueles que querem se livrar da dívida. Bom, você vai ver, na verdade, assim, uma coisa que já vem como tendência e que continua aí o código apenas, que é essa questão da uniformizar a jurisprudência, né, de tentar fazer com que os juízes, e acaba com aquelas ditadinhos, né, que a gente tinha, quando eu me formei, falava, de cabeça de juiz, a gente não sabe o que vem, bababá. Basicamente, vai ter que vir aquilo que tiver de entendimento, né? Em tese, ele vai ler o que o outro disse e vai seguir mais ou menos. Então, vai seguir as súmulas, vai seguir a súmula vinculante, vai seguir as súmulas dos tribunais, etc. Então, essa uniformização a gente vai ter, né? Pelo menos esperemos ter. Nós continuamos, aí teve na verdade, foi incluído o incidente de resolução de demandas repetitivas, que basicamente é o que a gente já tem no recurso especial e no extraordinário, tem muitas ações iguais, para tudo, vamos decidir por amostragem, decide aquela, pega aquela decisão, põe em todas as outras e resolve o problema, né? Então, eu confesso que eu me incomoda isso, né? Porque a gente deixa de ter aquela coisa mais boutique, né? Mais seletiva, para virar tudo assim, né? Carregação. Não, já resolve de todo mundo igual e pronto. Mas tudo bem. Bom, o prazo recursal ficou, basicamente, tirando os embargos de declaração, ficou fechado praticamente em 15 dias. Existe uma coisa que aí a gente vê assim, já aquelas coisas que você vai ouvindo. Alguém virou e falou, mas não existe mais a deserção. Existe sim. Então, o artigo 1007 disse, no ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, no nosso caso, em todos os casos, né? Tirando os embargos de declaração, o restante tudo é pago. O respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, claro que se o processo não for digital, porque se ele for digital hoje não tem, eles especificam isso, mas tudo bem, sob pena de deserção. Então, você tem que recolher. O que aconteceu é o seguinte, caso você não recolha este valor, quando da interposição do recurso, você poderá fazê-lo posteriormente, em dobro. Então, veja, não é que, porque eu estava dando aula e assim, né, você está dando aula, você vai ouvindo, você fala, meu Deus, mas eu não posso parar, porque para o aluno a gente ainda está dando o código atual, por conta da sanção ter sido no meio do semestre, né? E nem sempre dá para fazer paralelo, porque às vezes eles mal estão entendendo o que a gente está explicando, se for pôr o paralelo, aí que não vai entender nada de nada. E a prova vem, aí você fica assim, meu Deus, para o exame de ordem Deus pensa, né? Eles fazem uma revisão lá na frente, aí eles vão ter que estudar, principalmente quem está mais aqui. Então, estou dando recurso e alguém fala assim, mas agora não tem mais. Tem sim. Não é que não tenha. Foi permitido, na verdade, tem uma flexibilidade, mas também tem um custo, que é o parágrafo 4º. O equívoco, aliás, não é o 4º. A insuficiência de preparo é dispensada. Aí eu não copiei, que inferno. Eu li e não trouxe. Bom, mas tem. A questão é a seguinte: não aplicará no relator na hipótese. Não, eu não pus aqui
que ficou... Eu não copiei, se eu não pus adiante, não. Eu comi bola na hora de colocar. Porque é o seguinte, você tem que, junto com o processo, recolher as custas. Caso não o faça, você poderá fazer 5 dias da data da intimação. O problema é o seguinte, vai ser em dobro. Então, se as custas hoje já estão altas, e ao meu ver estão altas, né? Você vai ter... É o quarto? Aí eu tenho que ler aqui, eu não vou intimar o recorrente para sanar o vício. Preenchimento da guia... que vinha aí um outro problema, né? Que assim, que é alguns vícios que a gente vai adquirindo, né? Eu sou da época, você preenchia a guia de custas, você colocava assim, custas de apelação, ponto. Resolvia. Aí um dia desses eu vou fazer um recurso no JEC, eu não me conformo até hoje. Fui recolher e coloquei custas de apelação. Aí eu recebi um despacho, o seu recurso foi deserto. Como foi deserto? Eu preenchi a guia errada, porque tem um provimento que diz que ali no valor naquele campinho tem que colocar o nome das partes, o número do processo. Nossa, eu queria morrer. Eu falei, não acredito que eu consegui cometer um erro grosseiro, porque eu não sabia de uma resolução. E agora o parágrafo 4º diz, o equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará na aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 dias. Aqui sim é só para sanar o vício de repente demonstrar que ele recolheu. O parágrafo 3º que dispensa, e a questão da insuficiência, que também não vai dar mais, não dá hoje, não vai continuar não dando, né? Que a insuficiência do valor de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará na deserção se o recorrente intimado, na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Supriu, resolveu. Só que é importante entender que a gente continua tendo que recolher custas, sim, quando do ajuizamento. A única coisa é, posso recolher depois? Posso, porém vou pagar o custo, ou seja, o dobro. Tá? Outro ponto, e já indo para o final, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias, ou seja, foi mantido o agravo de instrumento, mas foi pontuado os principais pontos que cabem a agravo. Nós temos um total de 10 exemplos e o 11º que fala, né, nos casos previstos em lei, por exemplo, a concessão de justiça gratuita, basicamente, tutela provisória, mérito da causa, rejeição à alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade, que já estava lá, não precisava repetir, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsórcio, rejeição de pedido de limitação de litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo nos embargos à execução. Veja, aí caberá também agravo contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou no cumprimento de sentença, nos processos de execução e no processo de inventário. Problema é, o que não tiver aqui também não tem problema nenhum, né? Porque a gente vai ressuscitar o bom e velho mandado de segurança. Então, não tem, não tem, tá bom, não cabe agravo? Então tá, não cabe agravo, cabe mandado de segurança. Então, de uma certa maneira, a limitação do agravo de instrumento, que veio copiar o direito do trabalho, que só tem agravo de instrumento, não me pergunte o que é, porque eu só decorei isso, que existe agravo de instrumento, que eu aprendi com meu irmão. Existe agravo de instrumento para destrancar recurso ordinário, que é a apelação dele, salvo o melhor juízo, né? Agora, tirando isso, eu não entendi mais nada, só sei que só cabe nessa hipótese. E aí a gente tem, bom, eu finalizo, né, porque eu acho que eu falo demais e eu estou tentando reduzir, porque a primeira vez eu fui expulsa da subseção do Ipiranga, doutor, porque já estava passando do horário, aí ela falou assim, pessoal, tá, que você está esperando, a subseção já disse que já tá, que tem que finalizar, ligar do Cultura, para dizer que a gente já tem que acabar. Então, eu tive que acabar rapidinho, conclusão que eu estou falando cada vez mais rápido, né? Eu agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra para o doutor Humberto. Muito bem. Parabéns.